Muito bem, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o corpo, o cuidado com o corpo. As disciplinas espirituais muitas vezes são levadas muito para o lado espiritual. É claro que tudo que nós fazemos para melhorar a nossa piedade cristã tem a ver com a parte espiritual, é claro. Mas a gente precisa entender que nós não somos apenas espirituais, seres espirituais, né? Nós somos seres físicos, né? E por ser seres físicos, nós precisamos aprender a lidar com essa máquina que nós temos, a cuidar dessa máquina e a saber nossos limites, a cuidar desse corpo, tá certo? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que acha que tudo se resolve na base da oração. Em partes, essa pessoa está certa, mas muitas vezes nós exaltamos uma parte da nossa vida espiritual, no caso só a espiritualidade, e esquecemos de outras áreas da vida, entre elas o cuidado com o corpo, que é algo muito importante. Tá bom? Então eu quero falar hoje para você que talvez espiritualize tudo na vida. Tudo é oração, tudo é fé, tudo é crença. Mas será que não existe algo que eu preciso de alguma forma participar do crescimento espiritual através do meu corpo? É isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu não quero aqui chover no molhado, né? Quando eu falo cuidado com o corpo, disciplina com o corpo, envolve várias coisas. Dentre elas, aquilo que nós mais falamos, né? É não beber bebidas alcoólicas, que a Bíblia não recomenda, né? Não comer carnes imundas, alimentação imunda, e também eu não vou falar sobre isso, porque nós adventistas já sabemos, né, de acordo com o cardápio que Deus deixou, né? Alguns talvez que estejam assistindo e devem falar assim, mas espera aí, mas existe comida imunda que Deus não quer que a gente come? Existe, querido, existe. Levíticos 11 tem um cardápio lá. Aí alguns vão falar assim, mas Jesus falou que contamina aquilo que sai da boca, não aquilo que entra, né? É um texto que você tirar do contexto, você pode afirmar isso, né? Que Jesus está liberando, abençoando todos os alimentos, né? Mas você tem que entender primeiro que alimento para um judeu não consiste de carne de porco e tantas outras, aquela lista de Levíticos capítulo 11, tá? Então alimento na Bíblia não entra aqueles alimentos que nós consideramos alimentos, tá? E quando Jesus está falando ali, ele está falando sobre o ritual de lavar as mãos. Quem sabe um dia eu posso falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero partir do pressuposto que você entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós temos o básico do básico é que você tem que não beber bebidas alcoólicas, né? Você tem que comer aquilo que é saudável. Então eu quero partir desse princípio. Eu não quero começar do zero aqui com você. Então eu quero questionar coisas que talvez você nunca questionou. Vou ler textos agora para poder dar algumas bases para aquilo que eu vou falar. Para falar assim, o pastor não falou e não falou nada da Bíblia. Não, mas eu vou falar da Bíblia agora, tá? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui. Olha lá, eu e eu. Muito bem. Eu quero ler aqui com vocês, o primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, um texto fantástico, 5:23. É um texto que você precisa saber de cor, tá? É importante. Diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Santificar, gente, é separar, é tirar daquilo que é comum, né? O que é para santificar, né? O Deus que vai santificar nós. Não quer dizer que eu fazendo isso, aquilo, serei santificado. Não, primeiro Deus santifica nós, né? E por ser santificados, nós não fazemos certas coisas. Então vamos lá, os santifica em tudo. O vosso espírito, né? Vossa alma e também corpo. Sejam conservados íntegros. O que é uma coisa íntegra? É uma coisa que não é quebrada. É íntegro, né? Olha só, irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Para quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem, se a gente for de forma didática dividir o homem, né? Nós queremos que o homem ele é por completo, né? É a junção de fôlego de Deus e barro, né? Junto tem a vida. E a vida, ela tem 3 partes aí, podemos dizer assim, o espírito, a alma e corpo, né? O espírito aqui não é espírito no sentido de
no sentido de Gasparzinho, não. Esse espírito aqui está ligado à mente. Se não estou enganado, a palavrinha aqui é a palavrinha para mente. Se não me engano, é psique. A palavrinha alma aqui, ó, é a palavra relacionada à espiritualidade. Tá? E aqui o físico, o corpo. Né? O corpo. Se eu não me engano, aqui é a palavra cardio. Eu não estou enganado. Tá? Mas não é o momento de eu fazer exegese do texto aqui. Tá? Só quero pegar aqui essa palavrinha aqui que Deus vai santificar. Né? É um pedido de Paulo para santificar em tudo. E ele coloca o corpo também como algo que deve ser santificado. Depois nós temos outro texto, vou ler com vocês agora 1 Coríntios 6,19, muito conhecido de vocês, né? É a base do nosso estudo aqui de hoje. Diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha ali, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Tá? Então, uma afirmação muito clara aqui. Outro texto, agora vamos para Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler o verso 31. Texto muito, muito bom e esclarecedor. Ele diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? E tem um texto aqui que ele é ameaçador, tá? E você precisa saber dele também. Está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, que diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Sagrado, santificado. Ok? Então, textos bíblicos para o cuidado com o corpo, nós temos muitos. Tá? Então, aqui, eu quero agora que você pegue aí, quem sabe, um papel, ou no próprio celular, se você tiver na mão, e você vai fazer uma autoavaliação da sua saúde. Tá? Depois que eu falar dessa autoavaliação, você vai ter mais ou menos um parecer do que é real na sua vida, e aí vou partir para algumas considerações, tá certo? Então por isso que aqui nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. A intenção é que você cresça, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta que você precisa responder. Olha só, estou no peso ideal? Como assim? Estou acima do meu peso, estou abaixo do meu peso, estou no peso ideal para o meu tamanho, né, para a minha idade. Isso é muito importante, tá? Se você não está no peso ideal, quer dizer que temos algum problema. Ou você está gordinho, né? Ou você está magrelo demais. Então você não está cuidando da saúde, tem algum problema aí. Então, primeira pergunta, você está no peso ideal? Continuando. Pastor, eu não sei. Então, você tem que procurar saber. Então, pesquise aí como saber se estou no peso ideal. Então, vai pesquisar. Muito bem. Depois, tenho disposição física para realizar atividades? Como está a tua vida? Você está muito preguiçoso? Você vai fazer uma coisa, estou muito cansado. Né? Deu uma caminhadinha, não, estou cansado. Mas ir lá no mercado, nossa, a pé, não vou de carro. Você se sente indisposição física para realizar atividades? Coisa que você não tinha isso antes, né? Porque era ser ativo e tal, e agora você não consegue. Então, outra coisa para você pensar, reflete aí, como que tá? Antes você fazia coisas, talvez você pense, mas é que eu estou velhinho, eu passei da idade. Ok, isso faz sentido, né? Se você está com uma idade avançada, claro que você vai ter o mesmo vigor físico, né? Mas eu quero dizer assim sobre a indisposição, sobre a questão da ação, né? E o que te causa essa indisposição física? Tá? Pode ser uma questão de idade, pode ser uma questão física e também pode ser uma questão emocional. Tá? Então, essa autoavaliação você precisa fazer. Você precisa ir no médico, você precisa ir num terapeuta, você precisa, enfim, buscar se conhecer. Uma coisa que eu tenho o que tem me ajudado muito nessa minha para eu lidar com a minha depressão é o autoconhecimento. Uma das coisas que eu aprendi nas minhas terapias é se conhecer. E você precisa se conhecer, né? Por que eu estou indisposto? É porque eu estou pesado demais? Porque eu estou muito fraco, magro demais? Porque eu estou com uma idade avançada?
ou porque eu estou com questão de depressão, você precisa fazer uma autoavaliação. Tá? Continuando aqui. Outra perguntinha importante. Não gosto de comprar roupas novas, porque não fica bem em mim. Já teve isso? Agora estou falando um pouquinho sobre a autoestima, né? Eu, quando ainda não estou no peso ideal, estou lutando para estar no peso ideal, né? Mas uma coisa que eu não gostava e não gosto. Hoje eu te vi que eu até tirei uma roupa nova aqui. Vocês estão vendo uma roupa nova aqui, né? É comprar roupa e colocar em mim, não sentir bem, né? Pegar aquele terno bonito e não fechar, né? Enfim, isso é um alerta. É um alerta que você precisa respeitar. Sabe aquela roupa que você colocava sempre, gostava dela? Não te serve mais. Fica caindo. Ou, quem sabe, está apertada demais. Tá? Então comece aí a avaliar a sua vida. Tá? Quero provocar você. O que mais? Diz o seguinte, estou com problemas de saúde. Estou com problemas de saúde? Eles são devido ao quê? Então vamos lá. Você tem problema de saúde? Quando eu falo problema de saúde, então vamos lá. Diabetes, pressão alta, tontura, fraqueza, pressão alta. Eu já falei pressão alta, né? Mas enfim, eu tenho algum tipo de problema de saúde? Você conhece, você sabe? Não, pastor, eu fiz meus exames, estou tudo certo. Meu colesterol, meus triglicérides, não tenho gordura no fígado, não tenho pedra no rim, né, Tiago? Se você está assistindo aí, né? Não tenho pedra no rim. Fiz exame de próstata, tá certo. Fiz exame de mama, tá ok. Tá? Mas se você tem problemas de saúde, aí vem a pergunta: isso é devido ao quê? Devido à sua heredidade. Ixi, eu não vou conseguir fazer essa palavra, né? Devido à herança que você teve dos seus pais no passado? Ou isso é por causa da tua vida, da tua rotina de vida, da tua má alimentação, da tua falta de exercício físico, falta de descanso? Você teve essa doença, contraiu essa doença, né? Então, algo para se pensar. Tá? Porque nós estamos falando aqui, gente, não é de qualquer coisa. Você tem que entender que o teu corpo não é seu, é templo do Espírito Santo e você precisa cuidar dele, querido. Porque, veja, eu conheço muitas pessoas que sofrem na cama de hospital, clamando: Senhor, por que isso? Por que estou doendo? Por que eu estou doente e tal? Mas na cabecinha dele, ele pensa que ele é um injustiçado da vida. Que por que eu estou sofrendo? Tanta gente, eu que estou sofrendo. E você sabe por que está sofrendo? Porque fumou, porque não respeitou seus limites, porque comeu porcaria, porque não cuidou dessa máquina maravilhosa que Deus te deu e agora está sofrendo. Claro, tem gente que sofre mesmo fazendo todas as coisas. Aí alguém vai falar assim: então quer dizer, pastor, então, mesmo fazendo tudo certinho eu posso sofrer? Sim, você pode, porque se você está num mundo injusto. Eu conheço pessoas que eram vegetarianas, restritas, tudo certinho e morreram com câncer. E aí? Agora, por causa dessa probabilidade de todos nós contrairmos doenças que nós temos, e nós não vamos fazer nada? Então, quer dizer, eu tenho que fazer minha parte, querido. Qual é a minha parte? Cuidar dessa máquina, desse corpo que Deus te deu. Tá? O que você tem feito com esse corpo? Você está doente, tem essas doenças, por quê? Qual é a relação? O que causou isso? Você precisa saber disso. Nós somos muito negligentes. E olha só como é pecado. Você está se matando. É pecado. Não cuidar do seu corpo, não respeitar seu corpo, é pecado. Você está indo contra o que Deus ensinou. E se você está destruindo o corpo do Espírito Santo, ele vai te destruir. O Espírito Santo vai te destruir. Tá? Então, estou questionando você com essas perguntas e fazendo você avaliar. Tá bom? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Ó. Qual é o meu hobby? Você tem hobby? O que é hobby? Hobby é uma prática, é um lazer, é uma distração. Né? Por exemplo, o meu hobby, meu hobby é correr. Eu gosto de correr. Né? Mas você tem um hobby na sua vida? Algo que te dá prazer e alegria? Você consegue... Olha que maravilha se você conseguisse conciliar o teu hobby com o esporte, né? Com, sei lá, uma caminhada, alguma coisa que te exercite. Você precisa ter um hobby. Minha vida, pastor, é trabalhar, é só trabalhar. E aqui eu quero falar com muita sinceridade para você, querido.
Se a tua vida é trabalhar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Muitas pessoas vão atrás do dinheiro, mas no meio do caminho deixam a saúde. Trabalham para pagar dívida e não desfrutam, né? E trabalham também porque às vezes estão endividados. É outro problema, né? Outra questão, né? Outra questão financeira, a gente pode falar em outro momento. Todos nós temos dificuldades financeiras, né? Não nascemos em berço de ouro, né? Mas temos que entender que muitas vezes a gente busca tampar alguns buracos e abrimos outros, né? Então, eu queria perguntar para você: você tem algum hobby? Tem alguma coisa que te dá prazer, que te dá alegria? Ah, professor, na terça-feira eu jogo bocha com meus amigos. É um momento gostoso que eu estou ali com os amigos. Eu sei que na pandemia agora a gente está limitado com certas coisas, né? Mas você precisa, querido, ter um tempo de prazer, de recreação para você. Isso é importante. Pense sobre isso. Não é frescura. E não está longe de você. Todos nós podemos ter um hobby que nos dê prazer, que de alguma forma nos ajude a descansar, a nos dar uma alegria, um prazer. Isso é importante. Se você não tem hobby, então procure algo para fazer. Quem sabe é sentar e ler, ou ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa, né? Mas quando eu falo assistir, a gente fica muito parado, né? Tente achar hobbies que te movimente, que te relacione com pessoas, tá? Continuando aqui. Quanto do meu dia eu tenho para o meu cuidado? Já pensou nisso? Quanto do seu dia? E aqui é importante. Nós muitas vezes, como adventistas, nós temos uma muleta maravilhosa chamada sábado. E a gente faz o seguinte: a gente não faz nada para mim, nada para minha família e nada para Deus durante a semana. Mas chega sexta-feira à noite, deu o pôr do sol, aí a gente se torna ladrão do tempo de Deus. Porque no sábado a gente vai querer repor tudo aquilo que a gente não pôde fazer. Durante a semana eu não fiquei com a família. Não fiquei com a família. Agora eu vou dedicar 100% para a família no sábado. É algo bom, algo bom. Mas você está errado, querido. Em 6 dias você não ficou com a família? Tem problema aí. Agora eu vou dar estudos bíblicos. Não, porque é dia do Senhor, tem que trabalhar para o Senhor. Está errado isso aí. Se você fica o sábado todo só pensando em missão, tem algum problema, né? Alguns querem apaziguar a culpa de não ter feito nada durante a semana e querem que sejam tudo feito no sábado. Será que é isso? Eu trabalhei a semana inteira, agora o sábado eu vou dormir ou descansar. E aí dorme o sábado todo, não faz nada. E não é bem assim, querido, né? Então você precisa, durante a semana, ter tempos para você, tempo de cuidados com você, né? De praticar algum exercício, né? Para fazer alguma coisa, pensar, conversar, falar. Tem que ter um momento de cuidado com você. Você tem isso? Você se cuida? Está na sua agenda ter um momento para você? Isso é importante. Hoje a sociedade sofre com estresse e tantas outras doenças psicossomáticas, né? Porque não tem tempo. Não tem tempo para ele, para cuidar, para refletir, né? É um mundo muito consumista. É um mundo muito ligado virtualmente. A gente quer ficar sempre conectado 24 horas tal, e não tem aquele descanso mental. E é necessário a gente ter esse momento, tá? O que mais aqui? Vamos lá. Oitava perguntinha. Nós estamos só na autoavaliação e aí depois vou partir para as dicas, tá? Agora a 8ª perguntinha da avaliação. Estou realmente satisfeito com a minha alimentação? Se não, por que não mudo? Eu quero um dia falar com vocês só sobre questão. Está no nosso plano fazer um congresso de saúde, né? E um dos pontos importantes que os adventistas prezam muito é a alimentação. Às vezes eu acho que exageram demais em detrimento dos outros remédios naturais, né? Mas a alimentação é algo importante, né? É necessário ter um equilíbrio, é necessário deixar de comer certas coisas, né? E cuidado com a questão da... aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas se você está satisfeito com a tua alimentação? Não, pastor, não estou. Aí eu pergunto de novo. Por que você não muda? Eu não mudo por questão financeira. Será mesmo? Será mesmo? Porque às vezes a gente fica pensando o seguinte, eu tenho que ser vegetariano, então eu não posso comer, eu tenho que comer nozes, castanhas e isso e aquilo. É tudo caro, pastor. É muito caro, então por isso que eu tenho essa vida.
Mas eu vou te dizer algo para você, querido. Não precisa ficar comendo tudo isso. Viva simples. Coma simples. Né? Eu digo o seguinte, por exemplo, quando eu era moleque, magrelo, né? A gente comia simples. Arroz, feijão, às vezes a nossa misturinha lá, era simples. Mas hoje a gente quer sempre estar requintado, né? E quando fala de mudança, né? Não, a gente tem que comer agora. E começa só a subir o nível, né? É castanha, é produto natural, não sei do que, é pão integral. E a gente vai colocando coisas que não precisa, né? Quanto mais simples a gente se alimentar, melhor nós seremos, né? Nós muitas vezes morremos pela boca. Tá? Então é um preconceito, é uma barreira que nós temos de que mudar a nossa alimentação é algo caro. Isso não é argumento, tá? Então, assim, eu gostaria que você agora refletisse. Espera aí, o pastor está falando então que não é caro? É claro que é. Reveja, vai descobrir, vai pesquisar, né? Vai ler sobre o assunto. Às vezes você tá imaginando um cardápio, né, que não é necessário para você, tá? Muito bem. Fizemos aqui algumas perguntas, algumas coisas foi positivas, outras negativas. E agora eu quero partir para as dicas de mudança. Vocês estão percebendo que aqui nessa série aqui, nesse episódio, eu não estou aqui chovendo no molhado. Eu quero tentar fazer você pensar por outros aspectos, tá? Da questão do físico. Tá? E, claro, vai surgir outras questões, né? A saúde envolvendo tanto o corpo como também a mente e o espírito. Tá? Então vamos lá. Primeira dica. Você quer mudar a tua vida para que você tenha uma saúde melhor física do seu corpo? Primeira coisa que você tem que fazer, por favor, presta atenção. Peça para Deus. Simples assim? É simples assim. Senhor, me dê forças para mudar. Senhor, me dê discernimento para mudar. E quando você começar a pedir isso para Deus, Deus de alguma forma vai começar a te dar ideias, Deus vai te querer mostrar coisas, tá? E Ele vai te dar direcionamentos. Ele vai te colocar pessoas para falar sobre o assunto, né? E claro, você tem que buscar conhecer sobre o assunto, tá? Mas a primeira coisa, não tente mudar pela sua inteligência, capacidade, conhecimento. Primeira coisa que você tem que fazer, Senhor, me conceda a graça de mudar a minha alimentação, mudar meu ritmo de vida. Senhor, tenha misericórdia e me ajude. Isso é fundamental, tá bom? Senão você vai colocar a carroça na frente dos cavalos. Primeiro peça poder de Deus, porque isso é uma questão espiritual. Se você está lidando com uma questão espiritual, primeiro peça poder do Espírito. Agora, se é uma questão de estética, não vá pelo teu conhecimento, pela tua capacidade. Mas nós não estamos nesse caminho. Aqui o objetivo é ter um crescimento espiritual. Então logo nós temos que começar com oração. Tá? Muito bem, depois, outra dica é: não se iluda com remédio salvador. Pastor, eu estou tomando a cápsula das algas marítimas do Oceano Índico, lá não sei do quanto. Nossa, essa cápsula, quando eu tomo, não, esse é o chá que eu vou tomar, que vai mudar a minha mente, vou emagrecer. Cuidado com isso. Eu digo porque eu também tenho essa tendência de achar o remédio milagroso, mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Não caia nessas propagandas. Tem coisas que contribuem? Tem coisas que contribuem. Ok, um chazinho, ou talvez um remédio que pode te ajudar a dar um equilíbrio. Ok, mas não coloque todas as suas esperanças de cura milagrosa naquele medicamento, naquele chá, naquele pão, naquele... Entende o que eu estou querendo dizer? Não fique sonhando naquele gel redutor, né? Talvez estou falando para alguém aqui que acredita que pega aquele gel redutor, passa na barriga e a barriga vai murchar, né? Não se iluda com isso, tá certo? Outra coisa, não se iluda que você pegar um creme e vai passar, enfim. Não quero que você coloque as forças... porque existe um conjunto para mudar, né? Por exemplo, nós temos que cuidar da nossa dieta, a nossa alimentação. E muitas vezes a gente não tem que passar por uma reeducação alimentar. Nós temos que passar por uma educação alimentar, porque muitos de nós não fomos educados a comer. Então não seria uma reeducação, mas uma educação mesmo.
E isso nós precisamos atrás de profissionais da área, né, para nos ajudar, nos orientar. Falou, ó, não é legal comer isso nessa hora, olha, isso aqui é bom comer nisso, ó, não fique beliscando. Então precisamos desse tipo de coisa, tá? Outra coisa, tem que fazer exercício. Eu conversando com o Gabriel esses dias, né, o filho do DJ aí, sobre essa questão. Ele fica parado o dia todo. E ele falou, pastor, eu tenho que movimentar. E ele foi para academia. E assim temos que fazer. Se você é uma pessoa sedentária, não se mexe, tem que fazer exercício, querido. Tem que fazer exercício. Se você vê dos anos 80, 90 para cá, a população começou a engordar. Porque a facilidade começou desde o controle remoto para ligar a TV. Eu sou do tempo que era o HF. Você levantava lá no HF, não sei se vocês tinham, né? E aí você trocava, aí sentava. Aí tinha que ir lá para aumentar o volume. Aí sentava, você movimentar. Hoje é controle remoto. Entendeu? Então tudo de alguma forma faz com que a gente tenha menos esforço. Eu lembro que eu tive uma consulta com um médico lá em Cascavel, estava com 120 e tantos quilos, tá enorme. E o médico falou assim, Adriano, a solução para você, isso ele falou para mim, não estou falando para você, tá? Ele falou para mim. Aí eu falei, eu preciso emagrecer, não estou conseguindo, aquelas mesmas desculpas. A gente coloca sempre um monte, tipo, é por causa disso, é por causa do meu trabalho. Aí ele falou assim, então vou dar uma dica para você. Passa fome. Como que é? Passa fome. E para mim resolveu. Eu comecei a comer menos, passar fome, né? Eu não lembro o texto, mas Ellen White diz que nós devemos sair da mesa não saciados totalmente. Tá? Esse é um segredinho aí para a gente não sair estufado. A gente sai da mesa e não é bem assim. Tá? Então, o que mais? Outra coisa, cuidado com a mente, né? Se a mente não está legal, o corpo padece. Então não existe um remedinho milagroso. Tem um conjunto de coisas que você tem que fazer. Às vezes você está acima do peso, com tantas doenças e tal, e você não consegue fazer exercício, você não consegue ter uma alimentação, você não consegue. E o problema é a mente. Eu vou dizer por mim, porque comigo aconteceu isso. Nós, adventistas, temos a tendência de achar que tudo se resolve na alimentação. É tudo na alimentação. Ah, tá com preguiça? Come isso. Ah, tá com preguiça? Não, come aquilo. E eu achando que tudo resolvia na alimentação. Mas o problema é que a minha mente não estava legal. Quando eu comecei a tratar a minha mente, eu comecei então a ter vontade de mudar a minha alimentação, de praticar exercício e tem me ajudado isso. Então são 3 coisas que você tem que manter aí, né? A espiritualidade, sempre orar, buscar o Senhor, né? Só que a tua espiritualidade, ela é afetada pela mente. Se a tua mente não está legal, querido, você não consegue ter uma adoração ao Senhor, você não consegue ter uma vida disciplinada se a tua mente não está legal. Precisa procurar ajuda. E se outra coisa, se o teu físico não está legal, afeta a sua mente e afeta o teu espírito, e todas essas precisam estar sempre em equilíbrio. Só que muitas vezes a gente dá ênfase só no espírito, ênfase só na comida, no físico, e esquece a mente. Então é importante entender que nós somos completos, holísticos com H, tá? No sentido de que as 3 áreas da vida que nós lemos lá que Deus nos santifica tem que estar em equilíbrio, tá? Vamos acelerar aqui para a gente ir para o finalmente. Muito bem. Terceiro, se aproxime de amigos que já estão no processo de mudança ou que querem mudar. Isso ajuda. Eu tenho um clube do Bolinha no meu celular, que é um grupo que são 3 amigos que também correm, praticam as coisas e tal, e a gente fica postando e fazendo competição. Isso ajuda. Isso ajuda. Eu até falei para alguém aqui, foi por Marcelino, que eu tinha vontade de comprar uma bicicleta, sei lá, uma bicicleta para poder começar a correr com vocês, a gente fazer um grupo de ciclismo, né? Um grupo de caminhada, de corrida. Eu tenho vontade de fazer aqui na cidade de Caieiras uma corrida da cidade, né? Uma corrida. Grupos ajudam. Então, se você está querendo, procure pessoas que querem mudar, que estão no processo, vão te ajudar. Tá? Outra coisa, se organize para cuidar de você. Né? Falamos aí, eu fiz aquela pergunta no começo, mas a dica é: se organize para cuidar de você. Ou seja, tempo para descanso. Uma coisa que tem me ajudado muito, a minha e a minha família, é dormir cedo. Dormir cedo. Porque se você dorme cedo, você acorda cedo. Tem um livro chamado O Milagre da Manhã. Indico para você.
Se você conseguir os passos que ele dá ali, e ele explica que acordar cedo, os benefícios de acordar cedo, mas para acordar cedo, você precisa dormir cedo. Então, e respeite o teu horário de sono, respeite, não fica na televisão, não fica na série, né? Respeite, entenda que você tem que dormir, tá? 9 horas, um horário perfeito, 10 horas, o limite ali para você descansar, tá? Fazer exercício, precisa fazer exercício, é importante. A minha esposa, ela não sai para correr, ela não curte isso, né? Mas ela tem feito aqui, né? Ela coloca o celular lá e vai fazendo exercício. E hoje ela conseguiu fazer 3 vezes uma sessão de exercício que ela não conseguia fazer uma vez só. E fez 3 vezes hoje. Olha que legal. E o cuidado com a mente. Durante o teu dia você tem que ter um momento para conhecimento, para crescer. Tem muito interessante. O Alzheimer tem crescido, essa doença mental. Porque nós estamos vivendo num mundo onde a gente só absorve a imaginação dos outros e não usa a imaginação, a criatividade. Quando eu assisto um filme, eu absorvo uma imaginação produzida. Quando eu leio o livro, eu ativo a imaginação. Então é importante a leitura, o momento de você desenvolver conhecimento, estudar. Eu estou falando de forma acadêmica mesmo. Vai fazer um curso, movimenta isso aqui, gente. Isso aqui precisa de exercício também, tá? Vamos lá, finalmente, estamos terminando aqui. Não se apresse, seja prudente, reconheça seus limites. Eu lembro que a primeira vez, eu estava em 2015, que quando eu comecei também um processo de emagrecimento, eu emagreci tanto, em tão curto tempo, que eu me machuquei demais. Eu lesionei minha coluna, eu lesionei minhas pernas, né? E hoje eu estou num processo bem tranquilo, devagar. Né? Respeite os seus limites, né? A gente é muito afobado, quer resultado. Começou a dieta na sexta-feira já tem que perder 10 quilos e faz loucuras. Cuidado, né? Respeite a sua idade, entenda que você tem os seus limites, né? Jovens é fácil, vai lá e faz tudo tal. Mas pela idade você precisa respeitar. Não. Eu tenho esse limite, eu vou fazer assim, eu vou fazer 3 vezes ao semana. Depois eu posso aumentar. Não, agora é hora de descanso. Não, agora eu não consigo. Então respeite o seu tempo, tá? Vá devagar. Tá? Que mais? Comemore mudanças, se presenteie, crie incentivos. Né? Eu criei para mim. Quando eu chegasse abaixo dos 100 quilos, eu então poderia ir lá comprar roupa nova. E eu cheguei. Só que agora está faltando dinheiro, né? Mas agora eu tenho incentivo para poder comprar roupas. Então crie esse tipo de objetivo. Se eu conseguir fazer isso, eu conseguir fazer exercício, eu vou poder me dar isso, eu vou poder fazer isso. Isso é legal, viu? 7º, nem tudo se resolve na alimentação, mas em parte sim. Realmente, nós somos aquilo que comemos e somos aquilo que não comemos também. Falei um pouquinho já sobre alimentação. Então, aprenda a comer. Aprenda a entender o que é alimento e o que não é. E o que é necessário e o que não é. Sabe o que eu descobri? E eu comia muito à noite, e porcariada. Mas eu não comia porque estava com fome. Eu comia por causa que era um hábito. É um hábito eu e minha esposa juntos comermos uma pizza. Era um hábito a gente se reunir juntos para assistir um filme, um momento nosso, comendo uma pizza. Entende? Então, o hábito nos levava a comer. E a gente falou assim, não, peraí, a gente está comendo só por questão de hábito. Não precisamos comer. Entende? Então, perceba isso. Às vezes, os teus hábitos estão fazendo com que você tenha uma alimentação errada. Então, reveja os hábitos para corrigir a alimentação. Cuidado com a substituição. Já falei aqui, seja simples. Eu como salsicha, agora eu não vou comer mais salsicha, agora eu vou comer salsicha de glúten com não sei o que. Eu não tomo café, mas agora eu vou tomar cevada. Eu não como carne vermelha mais, então eu vou começar a comer glúten. Troca o ruim pelo péssimo. Não precisa disso, é só não comer. Tem um palestrante, Silmar Cristo, anota aí, Silmar Cristo. Ele é um excelente palestrante adventista. Vai no YouTube, Silmar Cristo. Assista tudo que ele falar. Ele assim, é uma pessoa bem ponderada na questão da alimentação. Aprendi muita coisa. Dentre elas, essa questão de comer simples. A gente acha que precisa da vitamina tal, B12, não sei do que a gente precisa. Claro, tem gente que está negativa e precisa, né?
Mas às vezes a gente está vivendo a base do que a mídia está falando. Ah, você está com dor nos ossos, então vitamina C. Ah, vitamina de cálcio. Ah, você está faltando ômega tal. E a gente vai comprando e tomando e comendo. Calma, não é bem assim, tá? Tem muitas coisas que não são tão necessárias assim. Então, viva simples. Os nossos pais, avós viviam tão simples. E olha quanto tempo eles vivem. Parece que quanto menos nós comemos, mais nós vivemos. Quanto mais comemos, menos vivemos. Penúltima dica para terminar aqui. Comece agora. Em que sentido? Ah, pastor, gostei da mensagem. Então segunda-feira eu vou começar, né? Porque nesse final de semana eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Então eu não... Querido, para com isso. Isso é uma ilusão. Começa hoje, a partir de hoje. Se você puder não jantar hoje, talvez alguém já jantou, né? Então não jante. Mas comece agora. Não fique falando, é depois. Não, agora. Não tem, eu vi aqui algumas coisas, vou analisar e já vou. Mas eu vou mudar semana que vem porque eu tenho uma viagem para fazer e tal. Gente, comece agora. E a última dica, muito importante, que é... nunca é tarde para começar ou recomeçar a mudança. Então veja, eu entendo isso como uma graça de Deus. Nunca é tarde para reconhecer seus pecados e pedir perdão para Deus. Nunca é tarde, parece uma palavra nunca, né? Mas ainda não é tarde, eu acho que é melhor. Ainda não é tarde para começar ou recomeçar. Assim como ainda não é tarde para pedir perdão e força para Deus para te ajudar nessas mudanças. Porque ainda existe graça. Eu queria que você terminasse essa mensagem aqui, mas só com você, não com o coração pesado, mas com algumas questões na cabeça. Há um coração inquieto. Eu gostaria que você terminasse a mensagem com um coração inquieto de que realmente eu preciso mudar nessa questão. O Senhor, me ajude nisso, Senhor. O Senhor, não tenho força para isso. Eu gostaria que você terminasse assim. Eu não gostaria que você terminasse assim. Verdade, pastor, falou tudo. É isso mesmo que tem que fazer. Verdade. E não faz nada. Eu gostaria que você terminasse aqui comigo com um coração inquieto, pensativo. Eu preciso rever essas coisas. Eu preciso descansar mais, verdade. Nossa, eu estou trabalhando demais. Nossa, eu não estou tendo tempo com a minha família. Não estou tendo tempo comigo. Nossa, faz quanto tempo que eu não estudo algo para um conhecimento, para melhorar, ajudar no meu conhecimento? Eu gostaria que você terminasse desse jeito, pensativo. Tá bom? E eu quero orar nesse momento, para que o Espírito de Deus Todo-Poderoso possa entrar no teu coração, abrir essa brechinha que foi aberta hoje, né? A escancarar essa brecha que foi aberta hoje, com essas dúvidas, questionamentos. E ele possa entrar no teu coração, te dar força para ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Não que essa vida consagrada ao Senhor parta da sua força, para você ficar bonito, para você emagrecer. Não é esse o objetivo. O objetivo é ser grato a Deus por ter te dado esse corpo maravilhoso. E que você agora precisa responder dizendo o seguinte: Senhor, eu amo o meu corpo, porque foi o Senhor que deu. E se o Senhor me deu, eu vou cuidar com muito amor e carinho. Então, o cuidado com o corpo nada mais é do que uma resposta a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Tá certo? Então vamos orar. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado porque o teu Santo Espírito falou conosco hoje e nos deixou de uma forma inquietos, pensativos. Precisamos rever a nossa vida, o nosso cuidado com o nosso corpo. Nos ajude, Pai, a ter sabedoria de como lidar com as mudanças. E que as mudanças não sejam pesarosas, mas sejam movidas pelo teu poder, movidas por uma resposta de amor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por gratidão por ter o nosso corpo. Senhor, tem tantas pessoas que têm dificuldades aí, que estão numa cama de hospital, que não têm partes do corpo, que estão sofrendo por precisando de um transplante, alguma coisa nesse sentido, estão sofrendo por isso, por não ter cuidado, pela injustiça da vida, ter perdido algo. E muitos de nós temos o corpo aqui perfeitos. Então nos ajude, Pai, a cuidar. Nos ajude a cuidar.
E aquele que de alguma maneira está sofrendo, que não tem as partes do corpo perfeitas, em pleno funcionamento, que a tua graça e a tua paz estejam sobre eles, Pai. Que o Senhor nos ajude a viver essa mensagem, não por obrigação, por medo, mas em resposta teu amor por nós. Nos abençoe, nos dê a tua paz. Que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos aí na próxima semana com mais um tema. E que até lá o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te dê força para fazer as mudanças necessárias. Beleza?